Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa, redação e ciências. Gostaria de iniciar essa videoaula pedindo que Deus venha abençoar cada um de vocês, de forma que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui estudado, em nome de Jesus. Bom, amém, né? Bom pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de ciências, tá? O conteúdo a ser estudado é a continuação, na verdade, né, da explicação sobre o tempo e o clima, né, que iniciamos aí na unidade 6. Então, estaremos dando continuidade nessa explicação e falaremos agora sobre a umidade do ar e as chuvas, tá? Então, a umidade do ar indica a quantidade de vapor de água na atmosfera e é o componente mais importante na determinação do tempo e do clima, tá? Então, quando eu falo em umidade do ar, eu estou falando a respeito da quantidade de vapor de água que há na atmosfera, tá? Então, a umidade relativa do ar indica a relação entre as quantidades de vapor de água em uma porção da atmosfera e a quantidade máxima de vapor que essa mesma porção pode suportar, tá? Em determinada temperatura, sem que o vapor da água se condense, tá? Então, é a quantidade, quando fala-se da umidade relativa do ar, eu estou indicando, né, a quantidade de vapor de água em determinada porção da atmosfera e a quantidade máxima do vapor que essa mesma porção pode suportar, tá, em determinada temperatura, tá, sem condensar, ou seja, só o vapor mesmo, é a água no estado gasoso, né, sem entrar, sem condensar, tá, sem se tornar líquida. A umidade relativa do ar é um dos fatores que ajudam na previsão do tempo. Quando ela está alta, por exemplo, ocorre chuvas, né? Então, quando a umidade do ar ela está alta, ela favorece para que haja chuvas, para que ocorra chuvas, tá? Então, quando o meteorologista falar a umidade do ar está, a umidade relativa do ar, ela está alta. Então, você já pode pensar, ó, tá quase chovendo, então pode chover a qualquer momento, tá? Por quê? Porque a umidade do ar estando alta favorece a chuva, tá? Para que ocorra chuvas. A umidade do ar, ela pode ser medida por um aparelho chamado higrômetro, tá? Vocês podem observar aí essa figura 6.12, tá vendo aí? Essa figura aí é um higrômetro, né? Ele marca a umidade do ar, tá? E nesse caso aqui, tá marcando aqui que está em torno de 50% a umidade do ar, tá? Quando a atmosfera ela está muito úmida, ou seja, saturada de água, a transpiração, ou seja, a evaporação do suor do corpo, se torna mais difícil. Então, quando a atmosfera está bastante úmida, as pessoas quase não transpiram. Vocês observam lá no período, aquele período mais chuvoso, né? Às vezes a chuva deixa um clima bem frio, né? E com isso, a umidade do ar, a atmosfera, ela fica bem úmida. E geralmente quando está chovendo bastante, é difícil você transpirar, tá? Só se você fazer um exercício, né? Estiver fazendo exercício ou tiver fazendo uma limpeza, fazendo algum movimento, né? Você pode transpirar mais pouco, tá? Por quê? Porque quando a umidade do ar, quando a atmosfera está com muita umidade, né? Dificilmente a pessoa transpira, tá? Ou seja, quase não há evaporação do suor do corpo, tá? Com a transpiração,
né? Como a transpiração ajuda o corpo a diminuir sua temperatura em um dia quente e úmido, né? Pessoas podem sentir calor e desconforto, tá? Nesse caso, permanecer em ambientes resfriados, né, por aparelhos de ar-condicionado pode minimizar o desconforto. Vocês veem quando aqui em Palmas, por exemplo, né, aqueles dias, nós estamos naqueles dias quentes, que é quase todos os dias, a pessoa se sente incomodada, né, sente um certo desconforto por causa do calor. E o corpo, constantemente, ele fica tentando resfriar, né? Fica tentando fazer com que o corpo fique mais resfriado através do suor, né? Com a transpiração. A transpiração é a transpiração que vai diminuir o calor do corpo. E aí, com isso, há um certo desconforto, né? Principalmente em dias muito quentes, né? Nesse caso, além de baixar a temperatura do ambiente, o ar-condicionado ele retira a umidade do ar, facilitando assim a eliminação do suor, tá? Então ele ajuda de certa forma a que ocorra a transpiração, né? Ajuda ao nosso corpo resfriar, né? A transpiração resfriar o nosso corpo. E a quantidade de chuva de uma região, ela é medida pelo pluviômetro, tá? Ele é um aparelho, nesse aparelho a água da chuva ela é recolhida e ela fica armazenada no interior desse equipamento, tá? Diariamente, às 9 horas, um profissional da estação meteorológica faz a leitura e anotação do total precipitado, ou seja, a quantidade de água que está ali no pluviômetro. Tá? Então, todos os dias, 9 horas, um profissional vai até o pluviômetro e observa qual a quantidade, né, de água, né, e faz essa leitura toda, a quantidade de água que foi precipitada dentro do pluviômetro, tá? O serviço meteorológico ele pode informar, por exemplo, que em determinado dia o total de chuva em uma cidade foi de 5 milímetros, tá? Isso significa que se aquele dia a água da chuva tivesse sido recolhida em uma caixa aberta de 1 metro quadrado de base, teria se formado uma camada de água com 5 milímetros de altura. Cada milímetro de altura em um recipiente de 1 metro quadrado equivale a 1 litro. Assim, em uma caixa haveria 5 litros de água, tá? Em várias cidades do Brasil ocorrem chuvas muito intensas que provocam enchentes, deslizamentos de terra. Esses eventos são perigosos, tá? E por isso todos devem ficar atentos. Vocês podem observar, né, o período, época chuvosa em algumas regiões, causa deslizamentos, enchentes, que geralmente são transmitidos, né, essas notícias são transmitidas nos jornais. Então, em períodos muito chuvosos em determinadas regiões, ocorre muitas enchentes, né? Às vezes a enchente ela vem com um volume de água tão grande que acaba invadindo as casas, tá? E isso nós podemos acompanhar através do jornal, né? O jornal sempre noticia quando isso ocorre. Então, esse desenho aqui, ó, vocês estão vendo aí? Ele que é o pluviômetro, tá? Esse pluviômetro aí, ele está lá no Parque Estadual da Lapa, da Lapa Grande, lá no Monte Claros, Minas Gerais. Agora nós temos aí, ó, o que algumas chuvas fortes, né, elas podem causar, né? Elas podem causar deslizamento, e aí se não tiver cuidado, né, deslizamentos em avenidas, em ruas, né,
E isso pode, se o motorista não tiver cuidado, pode ocorrer acidentes, né? Então, em muitos casos, é perigoso, é muito perigoso, e é importante acionar a Defesa Civil, né? Que é o órgão público responsável por coordenar trabalho de prevenção de desastres ambientais, né? E a previsão de desastre e a proteção de socorro à população, tá? Para você obter mais informações é só ligar no 199, né, que ele vai estar informando a respeito de medidas preventivas, além de denunciar situações, né, através desse número você pode denunciar também situações de risco e possíveis locais de tragédia, tá? Eu gostaria que vocês fizessem a leitura todas as vezes que tiver conexão, ciência e sociedade. Esses textinhos aí eu deixarei para que vocês façam uma leitura, tá? Porque é uma informação a mais, é para ampliar o conhecimento de vocês a respeito do conteúdo estudado. Mas eu estarei colocando na agendinha que eu sempre posto aqui, antes de postar esse vídeo, eu sempre coloco uma agenda. Eu vou estar colocando lá o nome do textinho, né? O título do textinho, para que vocês possam fazer a leitura e a observação e destacar as informações principais nesses textos aí, tá? Agora, falando sobre a pressão atmosférica, né, e a temperatura, vocês estudaram no 6º ano que a atmosfera ela exerce uma pressão, né, sobre os objetos que ela envolve, incluindo a superfície da Terra, tá? Essa pressão é chamada de pressão atmosférica e é o peso que uma coluna de ar, né, em um clima, em uma linha reta, exerce sobre o corpo em determinado instante e local, tá? Então, no nível do mar, a coluna de ar sobre um corpo é maior do que a coluna de ar sobre outra pessoa em uma altitude maior, né? Em uma altitude maior, como em uma montanha ou em um planalto. A figura 6.15, que é essa aqui, ó, tá vendo? Tô mostrando aí 2 homens. Um tá em uma cidade, tá na cidade de Paranaguá, tá? E o outro está na cidade de Curitiba. Então, vocês podem observar que a pressão atmosférica é maior em Santos e Paranaguá do que em São Paulo e Curitiba, tá? Mudanças na pressão atmosférica afetam significativamente o tempo e por isso costumam ser monitoradas, tá? O aparelho que mede a pressão atmosférica é chamado de barômetro. Veja a figura aí, ó, 6.16, esse aqui, esse redondinho aqui, ele é chamado de barômetro, tá? Uma queda rápida de pressão atmosférica indica que está se aproximando uma forte chuva. Não sei se vocês percebem que sempre antes de iniciar uma chuva, o clima ele esfria, né? Às vezes está um dia quente, né? Um clima muito, uma temperatura muito alta e de repente esfria e em seguida vem a chuva, tá? Então isso ocorre porque há uma queda na pressão atmosférica, tá? E indica a proximidade de uma forte chuva. Por outro lado, quando a pressão atmosférica aumenta, é sinal que o tempo vai ficar mais aberto. Então, quando fica mais quente, quando a temperatura, né, quando a pressão atmosférica ela aumenta, então não vai haver chuva e vai ficar o tempo vai ficar mais aberto, tá? Se você consultar um barômetro, né, e um higrômetro instalados no mesmo lugar, vocês poderão estabelecer algumas relações entre as informações que eles fornecem, tá? Um exemplo é a pressão atmosférica alta corresponde ao ar seco, tá? Ou seja, um ar com pouquíssimo vapor de água, tá? E o céu geralmente ele está claro e sem chuvas. Agora, quando a pressão atmosférica ela é baixa, corresponde a um ar úmido
com chuva, com chance de chuvas, tá? Usando apenas o sentido, você pode dizer que o tempo está frio ou quente, né? Às vezes, quando tá muito quente, fala assim, nossa, tá muito quente, né? Ou quando chove muito, nossa, hoje tá frio. Então, só pelos sentidos você consegue observar também como está o tempo, tá? Mas o termômetro, né, ele pode... Usando apenas os sentidos, você pode perceber se o tempo está frio ou quente, tá? Já com um termômetro, você pode comparar os valores precisos, né? Analisando, por exemplo, a variação, a temperatura de um dia para o outro, ou no mesmo dia. O termômetro ele já vai te dar valores mais precisos a respeito do tempo, tá? Vejam aí, o termômetro, esse aparelho aí, ó, 6,17 essa figura, ok? Agora vamos saber um pouquinho a respeito dos ventos, né? Os balões de ar quente, como na figura 6,18, carregam um queimador, né? E é um queimador a gás, que produz uma chama que aquece o ar do balão. Esse ar aquecido é menos denso que o ar da atmosfera, por isso o balão sobe, tá? E para fazer o balão descer é só diminuir aos poucos a chama do balão. Olha aí, imagem com 2 balões, a imagem de 6,18, ok? Desse modo, semelhante quando massas de ar massas de ar ficam aquecidas, elas tendem a subir, né? E com isso as massas de ar mais frio, né, se deslocam e ocupam espaço, deixado pelo ar quente. Talvez você já tenha passado por alguma experiência, né, em dias quentes à beira-mar. Algumas horas depois de amanhecer, pode-se sentir uma brisa agradável vindo do mar, tá? Como será que ela se forma, né? Vamos ver agorinha. Esse aí é o textinho, né? Não solte balões. Para ampliar o conhecimento de vocês, eu estarei colocando na agendinha de vocês também para que vocês façam a leitura, tá? Então, como se formam os ventos? Bom, durante o dia, a energia térmica do Sol atinge a água do mar e a terra, que são aquecidas em velocidades diferentes. A terra se aquece mais rápido que a água do mar, tá? E emite energia térmica para a atmosfera, aquecendo o ar logo acima dela, tá? O ar aquecido torna-se menos denso e sobe, enquanto a massa de ar sobre o mar mais fria se desloca, né, ocupando o lugar do ar que subiu. Esse ar também se aquece conforme recebe energia térmica da terra e o processo se repete. Esse movimento horizontal do ar do mar para a terra é chamado de brisa marítima. Então, quando o ar do mar ele vai em direção à terra, o nome é chamado de brisa marítima, tá? E acontece de dia, né? Observe aí a figura 6,20, essa primeira imagem aqui. Então, quando o ar ele sai do mar, né, e vai para a direção da terra, nós chamamos de brisa marítima, tá? E o ar frio, ele sobe, o ar frio sobre o mar, ele se desloca para a terra, porque a subida do ar quente produz uma zona, né, de baixa pressão na região onde saiu, atraindo o ar de outras direções, de forma que o ar se desloca de regiões com pressão mais alta para regiões com pressão mais baixa. Vocês podem observar essa outra imagem aqui, ó. Essa outra imagem aqui está mostrando o ar frio sai à noite, né? O ar frio saindo da terra
indo para a direção do mar. Então, durante a noite ocorre o contrário, tá? Da mesma forma que a Terra se aquece mais rápido que o mar, ela também se esfria mais rápido, tá? Então, o ar sobre o mar está mais aquecido, né? À noite, no caso, à noite. O mar está liberando lentamente a energia térmica acumulada durante o dia e sobe. Então, o ar frio sobre a Terra se desloca para o mar, e esse deslocamento do ar frio se deslocando, esse ar frio se deslocando para o mar é chamado de brisa terrestre, tá? Então, o ar frio que se desloca para a Terra é chamado de brisa marítima. Isso ocorre durante o dia, tá? E o ar frio que se desloca da Terra para o mar, que ocorre durante a noite, é chamado de brisa terrestre, tá? Muitos pescadores, né, com barco, a vela, aproveitam a brisa terrestre e saem para pescar no final da madrugada, retornando no meio da tarde, impulsionados pela brisa marítima. O fenômeno das brisas não é exclusivo de regiões costeiras, né? Também pode ocorrer em grandes rios e lagos, tá? Tem a figura 6.21 aí mostrando o barco à vela navegando, né, na barra do rio de Manguaba, Porto de Pedras. O vento portanto, o vento nada mais é do que a movimentação do ar em relação à superfície terrestre, tá? Que ocorre quando há diferença de pressão. O vento sempre carrega o ar de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor, tá? A brisa marítima é uma brisa terrestre, são exemplos de circulação local de ventos, né? Os ventos locais são ventos que se estendem até mais ou menos 100 quilômetros de distância, mas há também a circulação global que estudaremos adiante, provocada por deslocamentos de imensas massas de ar, tá? Que se deslocam, que se formam em determinadas regiões da Terra, tá? A velocidade e a direção dos ventos são medidas por um instrumento chamado de anemômetros, tá? Essa figura aí 6.22, um anemômetro. E essa direção do vento, ele vai determinar, ele é determinado pelo ponto cardial, tá? De onde vem. O vento oeste, por exemplo, ele sopra do oeste para o leste. A biruta também, né, chamada de anemoscópio, que anemos significa vento e escópio examinar, é um conjunto de instrumentos auxiliar usado para indicar a direção do vento, tá? Como em aeroportos, ela ajuda a orientar as manobras de aviões. A biruta ela é formada por um cone, essa figura aqui, ó, gente, ó, essa figura 6.23. Ela é formada por um cone de pano aberto nas suas extremidades, tá? A extremidade de maior diâmetro é mantida aberta, né, por um aro de metal que fica preso a um haste. A abertura menor fica solta e o haste pode girar livremente. O vento entra pela abertura maior e sai pela abertura menor, esticando a biruta que fica alinhada com a direção do vento, tá? Quando os ventos eles trazem perigo, né? Por exemplo, quando eles são ciclones, né? Os ciclones tropicais, eles são chamados de furacões em algumas regiões, e tufões em outras regiões, tá? São grandes tempestades com vento que podem atingir a velocidades superior a 200 km por hora. Esse fenômeno ele pode causar grande destruição, sobretudo em áreas muito habitadas. Olha só a destruição aí, tá? Que houve de furacões, destruiu várias casas, arrancou telhados, né? E os furacões eles começam sobre as águas quentes, tá? Com temperaturas acima de 27 graus.
dos oceanos tropicais, conforme a umidade sobre as águas quentes de grandes áreas, centenas de quilômetros, tá? É aquecido e fica menos denso e sobe, tá? Ele é formado por uma camada de baixa pressão atmosférica e o ar frio de camadas superiores, por sua vez, se desloca e passa a ocupar regiões de baixa pressão. Nessas áreas, nuvens com elevada umidade se juntam, tá? E se houver uma mudança na velocidade de ventos entre a base e o topo das nuvens, elas ganham rotação. Então, elas começam a girar, né? Os ventos de um furacão podem derrubar casas, destruir plantações, causar mortes, né? Duram alguns dias e começam a perder força ao atingir o continente, já que a energia do furacão vem da umidade e da água quente do oceano, tá? É difícil ocorrer um furacão no Brasil, porque a temperatura das águas no Oceano Atlântico fica quase sempre abaixo de 27 graus, tá? Até hoje ocorreu apenas um furacão registrado no Brasil, conhecido como o Catarina, né? Ele atingiu o litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, em 2004. Tá? Os ventos alcançaram cerca de 180 km por hora, né? E o furacão atingiu ao menos 40 municípios e milhares de casas, deixando muitas pessoas desabrigadas, né? Os municípios afetados também tiveram problemas com a falta de energia elétrica. Olha, observem aí a figura aí mostrando o ciclone Catarina, tá? Que atingiu o Brasil. Observaram? Os tornados, tá? São colunas de ar que giram com muita velocidade e duram apenas algumas horas e podem ocorrer em terra firme, como essa imagem aí, ó, 6.26. Quando ocorrem sobre o mar, por exemplo, eles são chamados de tromba d'água, tá? Então, quando o tornado, quando a coluna de ar ela girando, né, em alta velocidade, ela ocorre na terra, ela é chamada de tornados. Quando ela ocorre no mar, é chamada de tromba d'água. Enquanto o furacão alcança diâmetros de 1.500 quilômetros, o tornado é menor e tem um formato de funil, tá? Para prever quando e onde os furacões e tornados podem ocorrer, os meteorologistas estudam locais com grande variação na pressão atmosférica. Dessa forma, é possível prevenir a população e evitar que tragédias ocorram, ok? Estações meteorológicas. Nas estações meteorológicas, são registradas e analisadas as variações de tempo, como a temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, quantidade de chuva, velocidade do vento. As estações usam diversos instrumentos para a previsão do termômetro, para a previsão do tempo, né? Com barômetros, termômetros, hidrógrafos, anemômetros, radares, pluviômetros e radiosondas, né? Vejam aí a figura 6.27. E as radiosondas são aparelhos, né, levados por balões meteorológicos. Elas medem a pressão, a umidade e a temperatura nas camadas mais altas da atmosfera e enviam essas informações por meio de sinais de rádio. À medida que o balão ganha altitude, a pressão atmosférica cai, assim o balão se expande e acaba estourando. Veja aí a figura 6.28, tá mostrando aí uma radiosonda. E ela é levada por um balão, tá? Os meteorologistas, eles contam também
com imagens da superfície terrestre, composta a partir de informações obtidas por satélites artificiais. Entre outras informações, essas imagens mostram a formação e o deslocamento de frentes frias ou quentes e de nuvens, tá? Com esses dados, os meteorologistas eles fazem a previsão diária do tempo para cada região do país. Essas previsões elas são apresentadas em forma de boletins meteorológicos e são divulgados para o público, né? Quem assiste jornal vê sempre que tem um quadro ali, né? Um quadro em que o meteorologista ou a meteorologista apresentam aí as previsões, né, do tempo. Vejam aí esse mapa, né, que indica o tempo e a temperatura em algumas regiões do Brasil. Aí nós podemos ver aí, ó, em Manaus de 26 graus a 33, em Palmas de 26 graus a 36, entre outros aí, né? Aí tem a legendinha, né? Predomínio do sol, sol parcialmente nublado, possibilidade de chuva. Toda essa linguagem é utilizada pelos meteorologistas, tá? E aí nós temos esse outro textinho aí sobre a meteorologia e o renascimento, que eu também estarei pedindo para vocês fazerem a leitura. Então serão aí, sobre o clima nós veremos na próxima aula, tá? Que eu darei continuidade. Então, ficarei por aqui, tá? Eu estarei colocando aí no cronograma no cronograma dessa aula, quais são os textos que vocês vão ter que fazer a leitura, igual esse aí, a meteorologia e o renascimento, né? Sempre marcando as informações principais para ampliar o conhecimento de vocês. Também eu estarei postando, logo após esse vídeo, eu estarei postando também uns videozinhos mostrando, né, cenas de furacões, de ciclones, tá? Eu vou além dessa videoaula, estarei postando outros vídeos mostrando a simulação, tá? Ou mostrando alguma notícia com imagens de furacões e de ciclones para ampliar o conhecimento de vocês também, tá bom? E é isso, muito obrigada, até a próxima aula, fiquem com Deus.